Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre essa cultura, essa história, esse presente teuto-gaúcho, teuto-brasileiro, e com pessoas que ajudam a preservar, a ensinar a história, a cultura, as nossas comunidades, nossa região. A gente tem a alegria de ter aqui conosco hoje nosso conterrâneo, Adriano Dienstmann, que conheço já há uns 20 anos, né, Adriano, desde o início das minhas pesquisas, que vem nos contar bastante sobre a história, não só dos Dienstmann, como das pesquisas, né, envolvidas aí no teu trabalho. Felipe, eu agradeço bastante o convite, fico lisonjeado por poder compartilhar com os teus telespectadores um pouco da nossa caminhada nessa área da genealogia e da história da imigração alemã. Eu iniciei esse processo, na verdade, quando eu morava fora do Rio Grande do Sul. Morei 8 anos em Pernambuco e lá começou a me inquietar essa questão, porque o nosso sobrenome lá era totalmente desconhecido e as pessoas perguntavam o que significava, de onde vieram e tal. E eu confesso que conhecia nada da história da minha família. Então, quando nós retornamos de Pernambuco, em 1990, eu comecei um pouco a me preocupar com isso e fui buscando algumas informações e encontrei o Roberto Dienstmann, que tinha feito uma pequena genealogia dos Dienstmann, mas não tinha se aprofundado muito. Então ele estava mais preocupado com a família dele e ele compartilhou essa informação comigo. E a partir dessa origem, né, desse primeiro empurrão, vamos dizer assim, eu comecei a me preocupar um pouco mais em aprofundar a pesquisa. Felizmente eu encontrei nessa caminhada o Gaspar Stemmer, que é uma pessoa que se dedica à pesquisa genealógica, que mora em São Leopoldo. Traduções, exatamente. E o Gaspar, numa visita que eu fiz para ele num sábado de tarde, ele foi extremamente gentil e tirou lá dos seus registros um bocado de informações sobre a família Dienstmann e me deu isso assim de forma, vamos dizer, espontânea, gratuita, sem nenhum interesse maior nisso. E a gente percebia nesse processo vamos dizer assim, a satisfação de compartilhar informações, né? E aí a gente se tornou amigos em muitos encontros, junto com o pessoal do Instituto Genealógico do Rio Grande do Sul, né? O Dúlios, o Kassel e outras pessoas que se dedicavam à pesquisa, mas não como algo comercial, mas como um hobby e como um grupo de amigos que se reuniam em volta de uma mesma causa, né? E então, nessa ocasião, o Gaspar estava num processo de tradução dos livros da comunidade evangélica de Hamburgo Velho, né? Ele fez toda uma indexação e disponibilizou esse material para os pesquisadores da época, e eu me engajei com ele nisso porque eu achei que eu deveria retornar de alguma forma a gentileza que ele me presenteou, né? E também dos outros pesquisadores que eu conheci nessa caminhada. Então aí nós se envolvemos na tradução dos livros de Taquara, da comunidade evangélica de Taquara, da comunidade de Ivoti, da comunidade de São José do Hortêncio, Picada 48 e mais algumas outras aqui da região. A gente começou pelas mais antigas e todo o processo de tradução, eu participei disso, né? E a minha filha Kátia, mais velha, digitou esse material todo, né? E o Gaspar, então, depois fazia a revisão e fazia a edição a partir de um programa que ele tinha desenvolvido lá pessoalmente. Então, boa parte dessas comunidades mais antigas aqui da nossa região,
A gente, de alguma maneira, participou desse processo aí, tanto no convencimento dos pastores e dos presbitérios de nos ceder o material original, e como também na confecção desse material. Então, eu me sinto muito satisfeito por ter contribuído com isso, e certamente esse material hoje contribui muito com a pesquisa dos atuais genealogistas, e mais do que isso, eu acho que nós conseguimos de uma forma efetiva resgatar a história, né? Porque muitas coisas se perdeu nesse caminho aí por falta de conservação, né? Muitas vezes as comunidades não tinham nem muita clareza da importância histórica desse material. Adriano, antes assim de a gente adentrar em outras partes, que você também possa destacar para nós, bem, a família Dienstmann, que ano veio, de onde veio, onde se estabeleceu aqui, era muito numerosa, né? Alguns detalhes para nós. Os Dienstmann vieram para o Brasil em 1827, chegaram aqui em São Leopoldo no dia 16 de dezembro, participaram talvez do maior grupo, né? Em 1827 foi o maior grupo de imigrantes que vieram da Alemanha. Vieram com o Epaminondas, que foi um navio holandês, foi uma iniciativa do próprio capitão do navio lá, fez uma propaganda na região do Hunsrück lá e conseguiu reunir mais de 500 imigrantes para virem ao Brasil, e os Dienstmann estavam entre eles, né? Eles vieram com 3 filhos, né? Uma das filhas, a Elizabeth, faleceu ao longo da viagem. A gente não tem muita informação ainda, mas recentemente eu consegui alguns indícios de que ela faleceu já no Rio de Janeiro. Então ela conseguiu fazer toda a travessia e faleceu no Rio de Janeiro. E chegaram então aqui 2 filhos, o Johann Matthias e Johann Jakob. O Matias, nascido em 1823, e o Johann Jakob em 1827, aliás, 25, então chegou com 2 anos. E aqui no Brasil, então, essa família teve mais 3 filhos. Eram luteranos, né? Todos luteranos, foram estabelecidos em Dois Irmãos, próximo à igreja evangélica de Dois Irmãos, receberam ali um lote do governo imperial, né? E até hoje, até recentemente, esse lote ainda estava com a família, né? Atualmente foi totalmente vendido para terceiros, mas até uns 10 anos atrás ainda estava boa parte do lote com descendentes dos Dienstmann, né? Então, a nossa história começou em Dois Irmãos, e depois um grupo foi para Taquara e um grupo foi para Estância Velha, e de Estância Velha foi para Estrela, e aí se espalhou aí pelo Brasil. Atualmente nós temos descendentes no Paraguai, temos alguns descendentes na Argentina, e alguns retornando para a Alemanha, né? Minha filha mais nova mora em Hamburgo, né? Voltando então para as origens, né? Então, essa mais ou menos, de forma bem resumida, a nossa trajetória aí para o Brasil da família Dienstmann. Adriano, uma questão que me chamou muita atenção quando eu te conheci há uns 20 anos e quando estive na tua casa e você me mostrou os teus arquivos e a tua pesquisa dos Dienstmann, foi justamente um material muito antigo que você tinha em mãos, né? Cópias, algumas originais, mas cópias de fotografias, de documentos. Como foi esse processo? Porque assim, as fontes você tem que ir a vários lugares para encontrar, né, e para, digamos, montar esse quebra-cabeça histórico. E eu acredito que por você ter iniciado na década de 1990, você ainda encontrou mais material histórico que pessoas que hoje tentam iniciar as suas pesquisas familiares. Eu tive, de um lado, sorte, né, porque eu encontrei algumas pessoas em Estância Velha, em Taquara, que tinham um material guardado, e especialmente mulheres. Aí eu gostaria de chamar a atenção, as mulheres elas são apaixonadas pela família, pela história da família, e elas me ajudaram muito, com fotos, com documentos, com muitas narrativas, histórias, né? E o Roberto, ele nos ajudou, ele também trabalhou bastante nesse resgate, e ele fez algo muito interessante. Ele entrevistou algumas pessoas mais idosas. Então, nós temos hoje vídeos gravados há mais ou menos uns 20 anos que contam as histórias dessas famílias, né?
Em matéria de documentos, eu acho que também a gente teve aí uma dedicação importante. Eu fui buscar documentos na Alemanha, em algumas comunidades lá, especialmente de Bácara e de Bopar, onde tem um arquivo central da região da Renânia. Tive acesso a esses documentos e tenho cópias hoje, mas foi buscas a partir de alguns contatos que eu fiz na Alemanha. Eu visitei Bácara, onde é a cidade de origem da família, e lá existe um Instituto Histórico de Bácara. E essas pessoas desse instituto foram muito acessíveis. E um pesquisador em especial, o Walter Zahn, ele fez um trabalho de pesquisa para onde foram os moradores que imigraram, que moravam naquela região e que imigraram tanto para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Brasil. Então ele também tinha interesse nessa conexão. Muito interesse. E existe um livro, então ele fez um livro, e desse livro a gente teve uma participação, uma colaboração, né? Porque muitas informações aqui do Brasil ele ainda não tinha. Então quando eu fui visitá-lo, ele ficou muito entusiasmado e a gente conseguiu aí fazer uma troca de informações bem interessantes. Então hoje nós temos um arquivo bem extenso na nossa casa, alguns documentos originais, alguns documentos com cópias, né? Mas acho que a gente conseguiu fazer um resgate muito aproximado e documental, especialmente dos imigrantes e das primeiras gerações. Neste momento, né, eu estou fazendo um resgate, tentando definir, pesquisar a trajetória da saída, né? E aí, agora apareceram algumas fontes um pouco mais recentes, né? Então tem uma narrativa, inclusive, dos barqueiros que saíram de Binhe e levaram as pessoas até o porto de embarque na Holanda, né? O tipo de barco, né, existem documentos descrevendo esse tipo de barcos, né? Então há um conjunto de informações que não estavam disponíveis naquela época, e eu estou tentando resgatar então isso para entender um pouco como é que foi essa caminhada da saída da Alemanha até o embarque no Epaminondas. Eu imagino, né, que tenha sido muito dramático a despedida, né, a saída. Eu deixo tudo para trás e a certeza de que jamais eu vou conseguir voltar para esse lugar, né? Então isso eu imagino como isso deve ter sido um drama para as famílias, né? Porque não era só a família do imigrante, mas a família da esposa e enfim, as famílias do local. Então esse desligar, esse afastamento deve ter sido muito dramático para quem ficou e para quem veio, né? Então eu estou tentando resgatar um pouco essa história e entender isso um pouquinho mais, porque eu entendo que isso é um drama pessoal, um drama familiar, que a gente de alguma forma precisa valorizar e registrar. A história dos imigrantes, de muitos deles, ela é registrada e documentada, porque, veja bem, a importância desses patriarcas, dessas matriarcas aqui, né? Porque se não tivessem eles vindo para cá, talvez nós não estaríamos aqui, né? Muitos de nós. Meu caro, uma outra questão importante, como que foi assim esse teu primeiro contato lá na Alemanha, lá em Bacharach, na sua ida lá? Como que foi essa receptividade das pessoas? Poxa, está um Dienstmann aqui, cento e muitos anos depois, né, aqui conosco, interessado nas raízes da família dele. Olha, Felipe, eu me senti muito em casa lá, sabe? Porque a gente tinha feito diversos contatos antes. As pessoas às vezes falam assim, os alemães não são muito receptivos e tal. Pensando nisso, eu me antecipei um pouco, né? Quando eu decidi ir para a Alemanha, eu já tinha alguns contatos, eu já tinha marcado visitas, né? Então eu sabia que na cidade de Bacharach só tinha uma família, uma senhora
com o sobrenome Dinsman. Quando ela casou, ela assumiu o nome do marido, né? Então, e eu tinha já trocado correspondências com essa pessoa, já tinha também trocado diversas correspondências com o pessoal do Instituto de Pesquisa lá. Então, a receptividade foi muito boa, eu estava sendo esperado, né? Então, foi um momento muito agradável, né, de rever. Inclusive, eu levei um xingão da dona Elizabeth, né, porque eu tinha marcado um dia de manhã para chegar na casa dela. E eu cheguei na cidade um dia antes, né? E Bácara é uma cidadezinha muito pequena, 700 habitantes, né? E eu cheguei um dia antes, eu digo, bom, eu marquei no dia seguinte, eu vou só no dia seguinte, né? Naturalmente, quando eu cheguei no hotel, um hotel familiar, a dona do hotel me perguntou de onde é que eu vim, e telefonou para a dona Elizabeth. E aí, quando eu cheguei no dia seguinte, ela me deu um xingão. Eu disse, eu sei que o senhor está desde ontem aqui e o senhor não veio jantar na minha casa. Eu, constrangido, tive que confessar para ela que eu não me sentia muito à vontade ainda por não conhecê-la pessoalmente, mas foi excelente. Um casal me botou no carro, me levou para Medenscheid, que é um lugarejo onde os Dinsman nasceram, né? Me apresentaram para as pessoas lá, foi muito agradável, foi muito bom. Depois, um outro Dinsman de Igrejinha também foi para lá, também foi muito bem recebido. Então, eu tenho só boas lembranças daquela visita, né? E eu me lembro assim de uma reflexão que eu fiz, né, num dia que eu estava sozinho. Todas as cidades muradas têm um poço, né? E aí eu me sentei do lado do poço e fiquei imaginando como os imigrantes, né, os Dinsman, iam naquele local ali buscar água e fazer as relações, né, ali aconteciam as relações familiares e tal, porque era um lugar de abastecimento de água, né? Então eu fiquei ali sentado e me imaginando como é que era em 1827, né? E, claro que isso é uma viagem que a gente faz na memória, mas eu acho que é um momento, para mim foi um momento muito marcante, muito importante nesta caminhada, nessa vinda às origens da família, poder sentar ao lado do poço onde as pessoas se abasteciam e fazer uma reflexão de como é que era aquele momento ali, né? Mas foi uma questão muito minha, pessoal. Mas é um exercício bonito de fazer. Foi muito agradável, muito agradável. Adriano, uma outra questão importante vocês fizeram encontros de família. Eu não sei se vocês ainda, porque também, né, com a pandemia e tudo mais, mas assim, encontros de família e informativos, onde vocês descreviam vários acontecimentos familiares, né? Felipe, nós fizemos 2 encontros, né? Um encontro em Dois Irmãos e outro encontro em Taquara. Foram grandes encontros, que a gente chamou de grandes encontros, que foram encontros que vieram pessoas de outros estados, enfim, né? Em Dois Irmãos a gente reuniu 900 pessoas, em Taquara foram 600 pessoas, e depois nós fizemos diversos encontros que a gente chamava de regionais, encontros menores que a gente aproveitava um evento local, uma festa da igreja e tal, então a gente se combinava e a gente ia se encontrar lá. Esses 2 especialmente foram marcantes, porque foram momentos onde a gente conseguiu conhecer os talentos da família. A gente criou um festival de talentos, então diversas pessoas da família que cantavam, que tocavam alguns instrumentos se apresentaram, né? A gente fez oficinas, né, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco a história da família. Então foram 2 encontros muito agradáveis. Infelizmente, um aconteceu quando completou 170 anos, em 1997, e outro aconteceu em 2003, quando completou 180 anos da imigração. Infelizmente, a gente não tem braço suficiente para fazer isso regularmente nesse porte que a gente fez. Tinha uma comissão executiva, aliás, organizadora muito grande nos 2 encontros, a gente compartilhou, era mais de 20 pessoas, a gente conseguiu compartilhar bem isso, mas depois alguns ficaram doentes, outros faleceram e tal, e aquilo foi perdendo um pouco de energia, né? E o Roberto Dinsman, que foi um grande parceiro, foi um cara mais entusiasmado nessa caminhada, ele, por algum motivo, também um pouco se afastou disso, né? O Roberto montou em Dois Irmãos a Casa Dinsman, que era uma casa originária, que foi construída por um descendente
no lote original, e ele fez lá naquela casa, então, um museu da família. E aí, alguns movimentos ali políticos de dois irmãos, houve um mal-entendido, o Roberto ficou desiludido com o assunto e ele desmontou a casa e vendeu a casa. Então ele realmente se desmobilizou e ficou desiludido com o assunto. E aí, claro que eu perdi aí um grande companheiro, né, nessa trajetória. Mas o Roberto, e eu trouxe para ti aqui, ele fez um e-book, né, contando a história de um ramo da família Dienstmann e também da casa Dienstmann. E ele fez um documento, um livro com muita consistência, inclusive parte das entrevistas que eu falei antes das pessoas mais antigas estão nesse livro. Então eu quero ofertar esse livro para ti, Felipe, para que possas colocar na tua coleção. Obrigado. E para os telespectadores que tiverem interesse, no nosso site www.dienstmann.com.br, o livro está lá para fazer download. Então você pode fazer, né, baixar o livro gratuitamente, né? O Roberto disponibilizou isso para nós e está à disposição de quem tem interesse. Então mensalmente eu recebo avisos de que as pessoas fizeram download, porque o nosso site então me avisa quando tem alguém interessado, e ficamos bastante satisfeitos, e o Roberto também fica bastante satisfeito de compartilhar esse trabalho que ele fez com todas as pessoas que têm interesse na história, não só da família, mas também da imigração. Esse livro em especial ele é muito bem documentado, porque as pessoas que moravam nesta casa eram pessoas que escreviam muito, liam muito. Então tem muitas fotografias, tem muitos documentos preservados ali. Então ali foi uma das minas, vamos dizer assim, de documentação que a gente encontrou nesta casa Dienstmann. E o Roberto, então, como ele era herdeiro dessa casa, ele preservou isso. Muitos documentos, muitos móveis antigos estão preservados e ainda estão com ele em alguma coisa. Além de agradecer, né, registrar, Adriano, aos nossos telespectadores, Ancestralidade Biografada, Resgate Histórico dos Dienstmann de Dois Irmãos. Né? Esse é o título da obra, do trabalho aqui. E outro detalhe, né, importante, se você puder assim destacar, de as pessoas que querem ir atrás, né, da sua história, da sua genealogia, como que a pessoa pode iniciar e assim a importância de registrar essas crônicas familiares. Eu acho que a primeira questão é a pessoa ter realmente convicção de que isso é importante para ela. Porque o que eu tenho notado é que muitas pessoas querem as coisas meio prontas. Eu quero saber se tu tem os documentos da minha família. Gente, não é assim. O que eu tenho eu disponibilizo, eu não tenho nenhum problema. Toda a genealogia nossa está no site, está disponível para as pessoas baixarem, né? Mas a gente precisa ter persistência. Isso é um processo de persistência. Acho que hoje nós temos muitas coisas já muito bem documentadas e com muita facilidade de acesso. Por exemplo, a Igreja Mórmon, né, ela é uma das maiores pesquisadoras de genealogia do mundo, eles têm arquivos disponíveis na internet. Então a questão é acessar esses arquivos, inclusive algumas genealogias, eles montam genealogias de família e eu contribuo para isso também. Então tem bastante coisa disponível, gratuito, sem problema. Se a gente precisar, alguém quiser investir em alguma coisa, existem também alguns serviços pagos, né? Mas acho que a primeira coisa, tem que ter prazer em fazer, tem que gostar de fazer, tem que ter um propósito para fazer, né? Então eu incentivo as pessoas a resgatarem a história das suas famílias. Eu sei que isso não é muito comum, principalmente entre os jovens, mas pessoalmente eu tenho um prazer enorme nisso e a gente se realiza. Felipe, tu é testemunha disso também, né? Mas eu queria ainda compartilhar com vocês a questão dos boletins, né? Nós editamos 23 edições, boletins que nós enviamos para 900 famílias cadastradas. Essas 23 edições, nós resgatamos muitas histórias. Então, histórias orais que existiam, a gente resgatou, fez entrevistas e a gente registrou. Então, aqui tem muita informação
da nossa família. O Milton Dinsman, que é aqui de Estância Velha, editou recentemente esse livro aqui, contando uma vida de cinema, contando boa parte da história do cinema gaúcho. O Milton era um apaixonado pelo cinema, ele vivia, era um profissional do cinema, porque ele distribuía equipamentos para cinema, então ele fez um livro resgatando bastante da história dele e do cinema. E eu tenho também aqui, que eu quero compartilhar com vocês, um livro que foi escrito pelo Ulrich Dinsman. Ulrich Dinsman é um alemão, ele morava em Offenbach, né? E ele era filho de um diplomata, Peter Dinsman, que era um diplomata na época do nazismo, ele era um diplomata na Rússia, né? Então, por isso que esse livro tem o título de... Filho do diplomata. Um jovem entre a estrela soviética e a suástica. Exatamente. Deve ser extremamente interessante, muito né? Interessante. Erinnerungen, as lembranças dele, né? Isso. Desse jovem. Então, o Ulrich me presenteou com esse livro. Ele não está integralmente no site, mas tem uma crônica dele no site para que vocês possam conhecer um pouco mais da história da família. Isso também demonstra como a história das pessoas se relaciona à história das famílias, aos períodos em que as pessoas vivem, né, as comunidades. Bem, Adriano, obrigado, né, pela tua participação, por você dividir aqui comigo, conosco, né, os teus conhecimentos sobre a família Dinsman. Foi um prazer e quero convidar todos que tiverem interesse em nos contactar. Estou disponível, gosto de falar sobre o assunto. Vocês perceberam aqui que eu me entusiasmo com o assunto, né? Então, o site da família é www.dinsman.com.br e lá nós temos bastante material disponível. Quem tiver interesse pode fazer contato através do site e eu com certeza responderei. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado, e obrigado também a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Vale TV, o nosso programa Unsere Familien. Continue nos acompanhando, além do canal 14 da NET, pelas mídias sociais, pelo Facebook e pelo YouTube.